Olá pessoal, vamos continuar então a nossa aula. Vamos para a segunda videoaula sobre geometria espacial. Falamos na videoaula anterior, fizemos uma introdução e começamos a falar dos poliedros, né? Nós conceituamos um poliedro e depois definimos um poliedro e hoje a gente continua então falando dos poliedros, tá? Então, o que é um poliedro? Então, como o próprio nome já diz, poli, vários, edro, faces. Então, uma figura geométrica espacial formada por várias faces. Então, é uma porção do espaço cercada por vários polígonos. Quando eu digo polígonos, estou falando que são figuras planas. Então, é uma porção do espaço cercado por polígonos, por figuras geométricas planas, mas essas figuras têm que ser polígonos. Ou seja, triângulo, quadrado, um pentágono, não necessariamente um quadrado, pode ser um polígono de 4 lados, tá? Então, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, né? E assim por diante. Tranquilo? Tá? Bom, aí nós vimos então que o poliedro ele tem 3 elementos importantes: face, aresta e vértice. É importante a gente identificar, né? Esse slide aqui eu já tinha explorado com vocês, né? Então, o que são faces? Faces são os polígonos que cercam, né? Que fecham esse sólido geométrico, ok? Então, são as faces. O que são as arestas? As arestas são as quinas. Observe um dado importante, então, olha uma observação importante. A aresta, pessoal, é formada pelo encontro de 2 faces. Então, a aresta é o lado de uma face, ó, ok? Observa que esta aresta aqui, ela é lado desta face e esta aresta é lado desta face. Então, uma aresta é lado de 2 faces, ok? Presta atenção nisso, vamos dar bastante informação. Então, uma aresta, esta quina, ela é a interseção de 2 faces, ó. Esta aresta aqui é a interseção desta face e dessa face aqui, dessa lateral direita e dessa aqui que está na nossa frente. Esta aresta aqui, por exemplo, é a interseção desta face e dessa daqui, ó, ok? Esse lado aqui, quando eu digo lado, estou me referindo à face, que é um polígono. Esse lado aqui é lado desse polígono aqui de cima e é lado desse polígono aqui da frente, desse polígono frontal, dessa face frontal, ok? Então, aresta, então são essas quinas. E vértices são pontos de encontro das arestas. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um vértice. Então, esse vértice aqui é o ponto de encontro desta aresta e desta aresta, ok? Observe que uma aresta, então, ó, vai ter aqui, ó, 1, 2 pontos. Esta aresta aqui, ó, tem 1, 2 pontos. É outro dado importante, ok? Então, uma aresta tem um vértice numa ponta e tem outro vértice na outra ponta, tá? Mas veja o seguinte, quando eu me refiro a vértice, estou me referindo ao sólido, ao poliedro. Então, isso aqui é um vértice do poliedro. Esse vértice é formado pelo encontro de 3 arestas. Mas não é sempre assim. Por exemplo, esse vértice aqui, ó, isso aqui é um vértice, ó. Ele é formado pelo encontro de 1, 2, 3, 4, 5 arestas, ó, ok? Esse vértice aqui, que é o vértice da pirâmide, também, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso tem 5 arestas concorrendo para o mesmo ponto, ok? E assim por diante. No próximo slide, pessoal, por isso eu aconselho vocês darem uma olhada nos slides, né? E até assistir essas videoaulas, acompanhando os slides. Eu falei para vocês que tem os slides em forma de vídeo e também tem os slides lá no PowerPoint que você pode ir movimentando ele no ritmo que você quiser, tá bom?
Então, nesse slide aqui, ó, eu tenho aqui o sólido que está em vermelho. Eu não sei se ele vai aparecer bem aí, tá? Então, esse aqui é o nosso poliedro. Esse poliedro aqui, só para vocês perceberem, ó, ele está cercado, tá? Por uma face, duas, essa da frente, duas, três, quatro, cinco. Então, estão 5 faces laterais. Uma face embaixo, que a gente vai chamar de base, e a outra face em cima, que nós também chamamos de base. Só que essa é a base inferior, essa é a base superior. É como se isso aqui fosse o piso, isso aqui fosse o teto. Então, eu tenho 5 faces laterais, uma em cima, outra embaixo, então dá um total de 7 faces, ok? Aqui as faces estão destacadas, dá para você ver bem elas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas afastaram um pouquinho, né? Para você, aqui elas não estão fechadas, então isso aqui não é um poliedro. Aqui é só uma forma de destacar as faces. Então, elas afastaram um pouquinho para a gente poder ver bem elas, ok? Nesse caso aqui, eu estou vendo só as arestas, ó. Uma aresta, 2, 3, 4, 5. 5 arestas verticais, né? Que são essas daqui, as arestas laterais. 1, 2, 3, 4, 5 em cima e 5 embaixo. Então, dá um total de 15 arestas. Tranquilo? E esse caso aqui, né? Esse aqui são, aqui nesse caso aqui. Então, aqui está mostrando as arestas. Arestas em destaque. Nesse caso aqui, nós destacamos os vértices. Gente, eles não são assim destacados. Você não vai na figura lá e fazer esse ponto, colocar um zoom nesse ponto e fazer ampliar ele. Não, ele está destacado aqui para a gente entender. E acho que já entendemos o que é um vértice. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cima e 5 embaixo. Dá um total de 10 vértices. Então, de novo, como eu expliquei para vocês. Ó, esse vértice aqui, ele é formado pelo encontro desta aresta e desta aresta aqui. Ok? Uma aresta, né, ela tem vértice nos dois extremos. Então, por exemplo, quando eu me refiro a esta aresta aqui, ó, tem um vértice aqui e tem um vértice aqui. Tranquilo? Muito bem. Nesse outro slide, né, que ele também está movimentado, ele está animado, lá no slide, ele tem interessante, tá? Então, aqui eu estou contando quantas arestas, quantas faces primeiro, né? Então, vai aparecendo uma face, depois outra, depois outra, depois outra, depois as arestas e depois os vértices, tá? Cada setinha dessa daí está indicando um desses elementos, que, claro, você já entendeu. Esse cara aqui, tá? É o mesmo daqui, tá bom, pessoal? É o mesmo carinha aqui, tá? Então, como eu já mostrei para vocês lá, tá? Então, uma face, outra face, duas, essa face aqui, esta face aqui, essa face lateral, uma em cima e outra embaixo. Tranquilo? Certo? Ó, 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Eu vou começar já a dar alguns toques aqui, que a gente vai trabalhar uma relação importante que existe entre esses elementos. Existe uma relação entre o número de vértices, o número de aresta e o número de face. Tá? É uma equação. Já já eu falo dela para você. De repente a gente até volta nesse slide aqui, ok? Outra coisa interessante, pessoal, é a classificação do poliedro. Digamos a nomenclatura dele, né? O nome que esse poliedro tem. Que poliedro, né, é um conjunto, né, de poliedros. Então, tem vários tipos de poliedro. Então, tem um poliedro com 4 faces, um poliedro com 5 faces, um poliedro com 6, com 7 e assim por diante. Então, de acordo com o número de faces do poliedro, a gente atribui um nome para ele. Então, o nome está atrelado ao número de faces, ok? Face não significa edro. Então, um cara que tem, por exemplo, 6 faces, existe um prefixo para representar o número 6, 6 vezes. Se ele tem 6, ele é um hexa. Então, ele é um hexaedro. Entenderam? Então, eu vou usar um prefixo grego para representar o número e vou utilizar o sufixo, né?
o edro para representar face. E daí, então, a gente dá o nome do poliedro. Não sei se eu usei o termo correto, se é sufixo mesmo. Se não for, vocês pesquisam e me corrigem, tá? Então, o prefixo que indica a quantidade, por exemplo, se vocês estão acostumados já. Quantidade 4 é um tetra, 5 é um penta, 6 é um hexa, 7 é um hepta e assim por diante, ok? Então, no nosso próximo slide, a gente vai mostrar isso para vocês aqui, ó. Isso aqui é mais uma ilustração, tá, pessoal? Para eu preencher o espaço aí, tá? Então, aqui, ó, número de faces e a classificação dele. Digamos o nome dele. Então, ó, um poliedro pode ser classificado de acordo com o número de faces. Então, se ele tem 4 faces, ele é um tetraedro. Eu vou deixar uma pergunta, vocês vão pensar, existe um poliedro com 3 faces? Eu consigo cercar um espaço com polígonos, né? Com planos? Eu consigo cercar um espaço com 3 planos apenas? Ok? Bom, como você é esperto e é esperta, vão responder que não, né, pessoal? Até porque o primeiro aqui tem 4. Você não consegue fechar um espaço com 3 planos. Só mais o triângulo. Triângulo não é poliedro. Triângulo é um polígono. Então, polígono, sim. Uma figura plana eu consigo fechar com 3 lados. Estou falando de figura espacial, pessoal. Não consigo. Então, esse carinha aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui é um tetraedro, ó. Ele tem essa face aqui da frente, ele tem essa face aqui lateral, tem a face que está lá atrás e tem a face de baixo. Então, são 4 faces. Esse é o nosso famoso tetraedro. Aí existe o caso, né? Ele tem um sobrenome, tetraedro regular, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. Tá? O que significa um poliedro regular? Vamos por partes. 5 lados, o pentaedro, não é pentágono. Pentágono é um polígono, é uma figura plana. Estamos falando de figura espacial. Então, ele leva aqui a terminação edro. Penta 5, edro fácil. Ok? Edra fácil. Face, né, de plano. 6 é o hexaedro. Hexaedro é esse aqui, pessoal. Ó. Ele tem 6 faces. Ó. Tem essa da frente, tem essa lateral esquerda aqui que está escondida, tem a lá do fundo e tem a da frente, né, que eu já tinha contado, ok? Então tem essa lateral aqui, tem a frente, tem o fundo, tem aqui em cima, tem embaixo. Então isso aqui é um hexaedro. Ok? O cubo, por exemplo, nós estamos acostumados a chamar, o cubo é um hexaedro, só que ele é um hexaedro regular. Vamos falar um pouco sobre isso. Heptaedro, então ele tem 7 faces e assim por diante, né? Octaedro, 8 faces. Eneaedro, 9, tá, pessoal? Decaedro, esse é famoso, isso aqui é bom a gente guardar esse nome. Decaedro, então é um poliedro de 10 faces, deca é 10, tá? Um decaedro, não é tão utilizado isso aqui, é até complicado, acho difícil achar uma figura que tem 11 faces, tá? Mas tudo bem, um decaedro, 11 faces. Dodecaedro, este é importante, ok, pessoal? Então, esse daqui é importante, ele está sempre aparecendo. O que é um dodecaedro? O dodecaedro é um polígono de 12 faces. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ok? Da mesma forma, eu não vou conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei, vocês não vão conseguir ver, né? Porque o celular está muito próximo. Esse daqui, por exemplo, é a representação, né? É um solo em acrílico que representa um dodecaedro. Ele tem 12 faces, ó, são todas faces pentagonais, ó, ok? Não vou contar aqui porque vocês não vão conseguir acompanhar e eu também vou me perder, mas tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho mais 6 embaixo,
tá? Então vai dar 12. Então esse daqui é o nosso famoso não é só assim, pessoal. Esse aqui é o dodecaedro regular. Pode ter outro formato? Pode ter outro formato, sem problema nenhum. Ok? Mas esse aí é um deles, tá? E por que eu não coloquei 13, 14, 15? Porque esses, geralmente, eles não são tão notáveis, não são famosos, digamos assim. Tá? E é comum, ao invés de você falar assim, um tridecaedro, o que é tridecaedro? É um polígono de 13 faces. Então, ao invés de você usar o nome tridecaedro, você usa assim, polígono. Epa, eu errei, não é polígono, é poliedro. Isso é normal, pessoal, tá? Então, o que é um tridecaedro? É um poliedro de 13 faces. Então, ao invés de falar tridecaedro, que eu já estou enrolando minha língua aqui, e a gente fala simplesmente poliedro de 13 faces. Certo? O tetradecaedro. Tetra, 4. Mas aí eu estou falando de 14. 14 faces. Então, ao invés de falar tetradecaedro, eu vou falar o quê? Polígono de 14 faces. Então, você não precisa ficar decorando esses nomes, tá? O que é importante você saber, óbvio, né? O tetraedro, o pentaedro, o hexaedro, que é importante, dodecaedro, antes, o decaedro, o dodecaedro, 12 faces, e o icosaedro. O icosaedro é essa figura... Não, essa aqui não, essa aqui. Esse aqui é o icosaedro. Ele tem 20 faces, ok? Nesse caso, ele é um icosaedro regular, porque todas as faces são triângulos equiláteros. Eu disse que eu vou falar ainda dessas figuras, desses poliedros regulares, tá bom? Então, o nome do cara está ligado à quantidade de faces que ele tem, ok? Face edro. E aí, quantas faces ele tem, você usa esse prefixo. Tranquilo, pessoal? Vamos falar agora dos poliedros convexos e dos poliedros não convexos, ok? Para falar a respeito disto, eu vou tentar fazer aqui 2 desenhos para vocês, tá bom? Como eu disse, nossa aula é montada na hora, então eu não tenho os desenhos prontos. Agora você imagina eu desenhar aqui sem praticamente condição nenhuma, tá bom? Então, para a gente conceituar essa classificação dos poliedros, eu vou fazer 2 poliedros. Eu vou fazer um poliedro bem clássico, que é esse poliedro aqui, cujas faces laterais são retângulos. Aqui em cima também eu coloco uma face retangular. Aqui na lateral também, certo? E vou colocar as faces que estão escondidas, tá bom? Pronto, desenhei o nosso famoso, que é um prisma também, vamos falar sobre isso aqui, ok? Desenhei aqui um poliedro. Observe, então, que as faces são todas quadrangulares, polígonos de 4 lados. E, claro, se é polígono é porque são planos. Observem o que eu vou fazer aqui, ou pelo menos vou tentar fazer. Vou fazer um carinha mais ou menos assim, ok? Vou fazer isso aqui, tá aparecendo? Tá, ok? Vou fazer isso aqui, assim, assim, aqui. Vou descer aqui, vou fechar aqui, vou fazer isso daqui. Vou fechar aqui, tá? Vou vir até aqui e vou fazer isso aqui. Isso aqui tem que cortar, ok? Aí eu vou fazer aqui a parte que está escondida. Pronto. Acho que deu para entender, né? Tranquilo? São duas figuras espaciais, são 2 poliedros, tá bom? Isso aqui é um poliedro porque ele é cercado de figuras planas. Isso aqui é um poliedro porque é cercado de figuras planas, ó. Isso aqui é um plano, isso aqui é um plano. Aqui na frente é um plano em L, lá no fundo a mesma coisa. Tudo bem. Porém, pessoal, essa figura, essa aqui é um poliedro convexo. Tá ruim para eu escrever aqui, tá? E esse daqui é não convexo, ok? Vou escrever assim, não convexo. É porque estou de mau jeito aqui, tá, pessoal? Esse aqui, então, é o convexo. Tranquilo? Certo? Por que esse aqui é convexo e esse é não convexo? Como é que eu identifico? A identificação dele pode ser visual. É só você olhando, você já entende.
Mas a identificação formal é isso aqui, ó. Você vem aqui nesse poliedro, tá? E pega 2 pontos quaisquer que pertencem a ele. Pode ser 2 pontos da superfície dele. Por exemplo, eu venho aqui nessa superfície, lá nessa face superior, pego um ponto. Gente, esse ponto, se ele está na superfície, ele pertence ao poliedro. E vem aqui nessa outra superfície, por exemplo, pego um ponto. Não precisa ser na superfície, não. Pode ser quaisquer 2 pontos que estão dentro dele lá, na parte interna. Eu peguei da superfície, que é um pouco mais tranquilo. Vou chamar esse ponto de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Certo? Tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto A nesse ponto B aqui, ó. Vou fazer uma ligação através de um segmento de reta. Tem que ser reto, tá? Então, segmento de reta. Ao traçar isso aqui, eu estou traçando o segmento de reta AB. Meu desenho não ficou legal porque tem um detalhezinho aí, mas tudo bem, tá? Ele não poderia ser contínuo, ele teria que ser tracejado porque ele está lá dentro. Tranquilo? Ele passou por dentro, ok? Mas tudo bem, vocês entenderam. Eu pergunto, todo esse segmento, todos os pontos desse segmento estão contidos no poliedro? Estão? Tem algum desse ponto que está fora dele? Claro que não, né, pessoal? Porque o ponto A está na superfície superior. O ponto B está na superfície lateral aqui. Quando eu liguei um no outro, é uma linha, é um segmento que passou dentro dele. Então, todo esse segmento aqui, todo ele está contido no poliedro. Não tem nenhum pedacinho dele, nenhum ponto dele fora do poliedro. Quando isto acontecer, o meu poliedro é convexo. Observe que aqui não vai acontecer com todos. Pode acontecer com alguns, mas não com todos. Por exemplo, ó, se eu pegar um ponto da superfície aqui e um ponto dessa superfície aqui, se eu chamar esse ponto de C e esse ponto aqui de D, tá? C pertence ao poliedro. D pertence ao poliedro. Mas o segmento CD, ó, não, o segmento CD não está contido no poliedro. Existem pontos do segmento que estão fora do poliedro? Claro que sim. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um ponto lá dentro, ó, vou chamar esse ponto aqui de E, vou pegar um ponto aqui dentro, ó, vou chamar esse ponto aqui de F. Aí eu vou ligar esse ponto aqui nesse daqui, ok? Pronto, ó. Então, aqui é pontilhado e aqui tá fora. Aqui eu consigo ver, certo? Ó. Aqui eu já não consigo ver, por isso é pontilhado. Aqui teria que ser pontilhadinho. Olha, quando eu peguei o ponto E e liguei o ponto F atrás desse segmento de reta, é como se tivesse pego uma agulha e furado ele, daí colocado um barbante esticado aqui, ó. Essa parte do barbante aqui vai ficar fora, ela vai ficar visível. Portanto, este poliedro não é convexo. Tranquilo? Convexo, não convexo. Agora, visualmente, como é que eu identifico isso? Isso é um conceito muito simples. Quando que o poliedro é convexo? Quando não tem nenhuma entrada. Não tem nenhuma entrada, ele é lisinho. Toda a sua superfície é lisinha. Ah, professor, mas aqui também é lisinho. Sim, mas ele tem uma entrada. Percebeu? Tá? Ó, tem uma entrada aqui. Tá? Então, dá a impressão que isso aqui era completo e tiraram um pedaço dele aqui. Então, ficou essa entrada. Tá? Então, isso daqui, visualmente, você conclui que ele não é convexo. Não convexo, convexo. Entenderam a ideia? Ok? Tá? Então, o que eu posso? Só para eu formalizar um pouquinho isso aqui, ó. Então, vamos chamar esse poliedro aqui de poliedro alfa, certo? Então, ó, A é um ponto que pertence a alfa. B é um ponto que pertence a alfa. E o segmento AB, vou escrever assim. Agora eu não posso usar pertence. Lembra das nossas aulas lá do primeiro ano, da primeira série? Então, por quê? Porque segmento de reta, pessoal, é um conjunto de pontos. E conjunto
eu não uso pertence, eu uso está contido. Então, AB está contido no plano alfa. Toda aquela linguagem de conjunto que a gente acha que é besteira, e não é, né, pessoal? Tá? Nesse caso aqui, ó, então vamos lá. Vou pegar o C, ó. C pertence. Vou chamar esse poliedro aqui de beta, tá? Gente, é normal, tá? Tem hora que eu vou falar poliedro, eu falo polígono. É até bom pra gente se acostumando. Não é a mesma coisa, tá? C pertence a beta. D também pertence a beta. Porém, o segmento CD, que eu represento assim, ele não está contido em beta. Porque muitos pontos deles, aliás, a maioria dos pontos deles está fora, não está contido. O único que está contido é o ponto C e o ponto D. Tranquilo? Por isso é não convexo, este é convexo. Tranquilo? E aí, nos slides de vocês, tem algumas figuras. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é convexo, esse aqui é convexo. Aquela mesma ideia que eu coloquei para vocês. Nesse caso aqui, perceberam que tem uma entrada aqui, ó. Então, por causa disso daqui, ó, esse pedacinho aqui do segmento, ó, ficou fora da figura, tá? E esse aqui é parecido com aquele que eu fiz, está um pouquinho mais inclinado, tá? Ele pegou, também fez a mesma ideia. Esses dois não são convexos e esses dois são convexos. Tranquilo, pessoal? Tá. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar da nossa famosa relação de Euler, tá? Mas para isto, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esta figura aqui, tá? Tá terminando esse vídeo, tá? Eu falo mais detalhadamente da relação de Euler no próximo vídeo. Vamos voltar nessa figura aqui, tá? Nós contamos, né? Tá aqui, que é melhor, ok? Ó, tá? Aqui são os destaques, né? As faces, as arestas e os vértices, ok? Então, este poliedro aqui, ele tem quantas faces? Eu vou chamar de F maiúsculo o número de faces. Quantas faces ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, F igual a 7. É normal, tá? Esse F representa o número de faces. Arestas, vamos lá? As arestas eu vou chamar de A maiúsculo. Então, esse A maiúsculo vai representar para mim o número de arestas. Então, como nós já sabemos, ó, tem 5 laterais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 embaixo. Portanto, 3 vezes 5, 15 arestas. Tranquilo? Vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, vértices, 10. Vamos chamar a quantidade de vértices de V. Portanto, vértice igual a 10. Será que existe uma relação entre eles? Sim, existe. Querem ver? Vamos pegar o número de vértices. Vamos somar com o número de faces. Ok? Ó, número de vértices 10, número de face 17. Isto vai ser igual ao número de aresta mais 2. Vértice 10 mais face 7. Aresta 15 mais 2. 7 com 10, 17. 15 com 2, 17. Esta relação aqui vai ser verdadeira para todos os poliedros convexos e para alguns não convexos. Mas para os convexos sempre vai ser assim. O número de vértices mais o número de face vai ser igual ao número de aresta mais 2. Ou, se você quiser, esse mais esse menos 2 dá o total de aresta. Que é o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar exatamente desta relação. Então, essa aqui é a nossa famosa relação de Euler. Escreve-se Euler, mas pronuncia-se Euler. Leonhard Euler. Ok? Tá? Isso é uma equação, tá, pessoal? Então, é a relação
que existe entre os elementos de um poliedro. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de aresta mais 2. Como vocês já são grandinhos, já todo mundo no terceiro ano, né? No segundo ou no terceiro ano, tá? Já dá para fazer uma brincadeira com vocês, porque vocês vão entender, tá? Muitos de vocês podem estar fazendo cursinho, ou vão fazer cursinho ano que vem, sei lá, já estão na idade de fazer cursinho. E no cursinho tem bastante frase, né, que são colocadas para a gente lembrar das coisas, tá? E como vocês já sabem, né, eu já não são mais crianças, eu posso brincar um pouquinho com vocês, só uma brincadeira, tá, pessoal? V mais F igual a A mais 2, pode entender assim, vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Tranquilo? Só uma brincadeira para vocês guardar. Vértice mais F igual a aresta mais 2. Isso é uma brincadeira de cursinho, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, a gente vai explorar um pouco mais essa relação de Euler. Até mais, tchau, tchau.